Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Parte 1, artigos 1º ao 26. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da locação. Capítulo 1. Disposições gerais. Seção 1. Da locação em geral. Artigo 1º. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais. A. As locações. 1. De imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações públicas. 2. De vagas autônomas de garagem, ou de espaços para estacionamento de veículos. 3. De espaços destinados à publicidade. 4. Em apartamento-hotéis, hotéis residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários, e como tais sejam autorizados a funcionar. B. O arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. Artigo 2º. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. Artigo 3º. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Artigo 4º. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa, se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Artigo 5º. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador, para reaver o imóvel é a de despejo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica, se a locação termina em decorrência de desapropriação, com a emissão do expropriante na posse do imóvel. Artigo 6º. Locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição. Artigo 7º. Nos casos de extinção de usufruto, ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada, com o prazo de 30 dias para a desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do proprietário, ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário, ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contados da extinção do fideicomisso, ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado, e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação, e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. Idêntico direito terá o promissário comprador, e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Parágrafo 2º. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contados do registro da venda, ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Artigo 9º. A locação também poderá ser desfeita. Inciso 1, por mútuo acordo.
Inciso 2, em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Inciso 3, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Inciso 4, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. Artigo 10. Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Artigo 11. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Inciso 1. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou companheiro, e, sucessivamente, os herdeiros necessários, e as pessoas que viviam na dependência econômica do dicujus, desde que residentes no imóvel. Inciso 2. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio, e, se for o caso, seu sucessor no negócio. Artigo 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas neste artigo, e no artigo 11, a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. Parágrafo 2º. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Artigo 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Parágrafo 1º. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Parágrafo 2º. Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de 30 dias, para manifestar formalmente a sua oposição. Parágrafo 3º. Vetado. Seção 2. Das sublocações. Artigo 14. Aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações. Artigo 15. Rescindida ou fim da locação, qualquer que seja a sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Artigo 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado, e ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Seção 3. Do aluguel. Artigo 17. É livre a convenção do aluguel, vedada sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial, ou ao salário mínimo. Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observadas os critérios de reajustes previstos na legislação específica. Artigo 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Artigo 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato, ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Artigo 20. Salvo as hipóteses do artigo 42, e da locação para temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Artigo 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação. Nas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Seção 4. Dos deveres do locador e do locatário. Artigo 22. O locador é obrigado a: Inciso 1. Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Inciso 2. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado. Inciso 3. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel. Inciso 4. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Inciso 5.
fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Inciso 6. Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica. Inciso 7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente, ou de seu fiador. Inciso 8. Pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Inciso 9. Exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Inciso 10. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente a. Obras de reformas ou acréscimos, que interessem a estrutura integral do imóvel. B. Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas. C. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. D. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação. I. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer. F. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. G. Constituição de fundo de reserva. Artigo 23. O locatário é obrigado a: inciso 1. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, ou, em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. Inciso 2. Servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste, e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado, como se fosse seu. Inciso 3. Restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Inciso 4. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito, cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. Inciso 5. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Inciso 6. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Inciso 7. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Inciso 8. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Inciso 9. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador, ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27. Inciso 10. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Inciso 11. Pagar o prêmio do seguro de fiança. Inciso 12. Pagar as despesas ordinárias de condomínio. Parágrafo 1º. Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente a. Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. B. Consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum. C. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. D. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum. I. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer. F. Manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. G. Pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. H. Rateios de saldo devedor,
salvo se referentes a período anterior ao início da locação. E reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a período anterior ao início da locação. Parágrafo 2º. O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas. Parágrafo 3º. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas referidas no parágrafo 1º deste artigo, desde que comprovadas. Artigo 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos, se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Parágrafo 1º. O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação, pela autoridade pública, da regularização do imóvel. Parágrafo 2º. Os locatários ou sublocatários, que deixarem o imóvel, estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. Parágrafo 3º. Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados, mediante ordem judicial, para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente. Artigo 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá resilir o contrato.